Alex, Alemanha e França, hoje, os donos da bola até as 3 horas da tarde, depois entrega para Larissa Sertal, para o Milton Neves, me informa aí, por favor. 15h45 ao vivo, Alemanha e França, para ver quem vai enfrentar o Cristiano Ronaldo, a fera. Aí, ó, pra quem acha que o Cristiano Ronaldo não joga nada, eu achava ontem que o país de Gales ia ganhar e deu Portugal. Toca a música da Euro aí. Vamos lá. Alemanha e França hoje, 15h45, ao vivo, aqui na Band. Muito obrigado pela audiência de ontem. Parabéns, Oliveira Andrade, a todo mundo que fez o jogo. Aí ao vivo em Marsella. Aí, ó, que estádio maravilhoso. Igual no Pantanal, né? Arena Pantanal, né? Vocês estão vendo o que está acontecendo na Arena Pantanal, né? A vergonha que é de 2014. Fizeram lá na Arena Pantanal pra quê? Pra desenvolver, né? Pra mostrar. Mas não, mas fizeram pra roubar, cambada de ladrão, vagabundo, safado. Tudo ladrão. Tudo ladrão. Aí quando eu falo, desde 2006, e quando eu falava, melhor dizendo, em 2006, 2010, 2014, tá aí, ó. Maracanã, 500 milhões. Lugar de bandido é na cadeia. E quem fez lá a Arena Pantanal deveria estar engaiolado, preso. É só pegar as imagens aí, Cascão. Pega pra mim as imagens aí. Tem imagem aí no... Eu vi ontem. Pô, não tem nada pronto. Nós estamos em 2016. A Copa já foi em 2014. Nós temos Olimpíadas agora. Mostra o estádio de Marsella, por favor. Vê se... Olha lá, rapaz. Acho que tem um gato lá. Deixa eu mais perto. Olha, rapaz do céu, olha lá. Ai, meu Deus do céu, rapaz. Olha lá como é que tá feio, rapaz. Olha como é que os caminhões não conseguem entrar pra fazer o jogo. Olha as ruas emburacadas. Acho que se chover lá, vai pingar. Cambada de ladrão, vagabundo, safado, quem fez. E quem deixou fazer. Tá? Só pra começar o programa. Eu tô bravo hoje. Tô bravo, eu tô feliz da vida. E aí, Veloso, beleza? Boa tarde, tudo bem? Como é que tá? Tudo e Palmeiras, sem Gabriel Guedes, Jesus, Roger Guedes. Thiago Mesmo Santos. assim é líder da competição e é candidato a ser campeão brasileiro. O Cuca tem algumas opções, mas é claro que quebra a cabeça, né? O ataque é a principal força do Palmeiras e o desfalque são 2 jogadores importantes. Ô, Cascão, faz favor, tenta pegar a imagem aí pra mim. Eu queria essa imagem aí, fazendo favor. A imagem da Arena Pantanal aí. E se der pra fechar a porta lá, que eu não tô aguentando escutar lá os telefones lá do pessoal da produção lá. Fecha a porta lá. O Maicon. Maicon. Maicon do São Paulo. Os caras acham que é ídolo. Maicon. Maicon vai resolver o problema. Maiores jogadores do mundo. Obrigado, Dom Dario Pereira. Primeiramente, obrigado. Prazer estar aqui com vocês de novo. Prazer é meu, Dario. E ontem, realmente, né, como você falou, a expulsão foi determinante aí, porque o empate, depois, passando certo momento, tem que ir para a pressão total para poder fazer o gol. E poderia acontecer, né? De repente, 1-0 no finalzinho. Às vezes o jogo se ganha aos 46 do segundo tempo. E isso que poderia acontecer. Infelizmente, a expulsão foi determinante para mudar todo o jogo, ficar desarrumado aí a defesa e aí tomou 2 gols. E como você, Ronaldo Giovanelli, prepara a sua garganta, diz... Nossa, você tá bonito com essa roupa. Dobra o braço, dobra. É que... Não, você não vai falar. Dobra primeiro, coloca o VT que ele vai dobrar. Eu vou ajeitar. Vamos ajudar ele, Dobra aí, coloca aí. Vamos. Não, vou dobrar. É que não deu tempo, cheguei meio... Tá frio, né? Tá frio. Não, Vai é lá, que você tem que vai lá. dobrar. Ih, azedou, hein? A derrota pro Atlético Nacional deixa o tricolor a um passo do abismo na Libertadores. Un partido difícil contra un muy buen equipo que maneja muy bien la bola. A verdade é que o São Paulo chegou às semifinais aos trancos e barrancos. Apenas 50% de aproveitamento na primeira fase. O caminho até aqui foi complicado na maior parte do percurso. Maicon era o grande símbolo dessa garra que levou os São Paulinos a estarem entre os 4 melhores da América. Jogou até no gol contra o The Strongest lá na Bolívia. Comentei com os meninos assim que o Denis foi expulso. Eu falei, não, pode deixar que eu assumo. Eu já brinquei na infância, né, de goleiro. E com o tempo de bola também, que a gente tá ali sempre tirando bola de cabeça, com a mão, ia ficar um pouco mais fácil, né? A diretoria percebeu a importância do zagueirão e desembolsou 22 milhões de reais para contratá-lo até 2020. Ainda cedeu parte do passe de 2 jogadores.
mas Maicon acabou expulso e está fora da decisão da vaga para a final. Isso mesmo, na hora que o tricolor mais precisa dele, o xerifão vai assistir a partida pela TV. O investimento que fizeram em mim não foi um investimento a curto prazo. Tenho 4 anos de contrato, pretendo cumprir esses 4 anos de contrato, quem sabe mais. Então quero deixar bem claro que o investimento que fizeram em mim não foi para Libertadores, foi para 4 anos. Então eu tenho certeza que no futuro próximo aí, esse investimento que fizeram em mim vai ser recompensado. Paulo Henrique Ganso, a grande esperança de melhorar o futebol da equipe para o segundo jogo, está machucado. De quebra, pediu para ser vendido para o Sevilha da Espanha. Kelvin, peça importante no ataque, também está no departamento médico. Es lo que vamos a seguir diciendo entre nosotros y ellos mismos. Están hablando de intentar dar lo máximo para tratar de chegar à final. Agora descansar para que a gente possa assim surpreendê-los lá. Mas agora trabalhar aí a equipe, do mesmo jeito que tomamos 2 aqui, podemos fazer 2 lá. Complicou, hein, amigos tricolores? Pelo visto, o sonho do tetracampeonato vai ficar para uma próxima oportunidade, hein? Ronaldo Giovanelli, o senhor que assistiu o jogo 90 minutos, o que você pode falar do jogo? E o Maicon, que foi a maior contratação da história do São Paulo, foi o Maicon, zagueiro. Nada contra o menino, porque ele é só um bom zagueiro, não é nada mais que isso, um bom zagueiro. O que você pode falar dessa... E se dá para reverter essa situação? Ciente que nós vamos, né, detalhar o que foi a partida, mas para mim ontem o São Paulo foi prejudicado pela arbitragem. Não só o São Paulo, eu venho falando aqui há muito tempo que sempre quando a juizada vem para cá, eles operam o time brasileiro. E ontem foi mais uma prova disso. Agora, se valeu a expulsão ou não, é uma outra história. O Denis teve uma passagem também nesse próprio campeonato, onde ele só mudou o lugar de bater a bola, voltou um pouco mais. Ontem o tal de Armani aqui, ele ficou com a bola na mão quase 20 minutos. Mas foi por isso que o São Paulo perdeu? Não, são essas coisinhas que acabam irritando, porque se o Maicon continua em campo, era um 0x0. E o 0x0 o São Paulo ia brigar ainda. O cara que mais faz cena no futebol foi você quando jogava comigo no Corinthians. Sim, mas eu sabia fazer também. E fui expulso algumas vezes. Mas o que acontece... por isso que o São Paulo perdeu? Também, porque ontem o empate, o jogo estava indo para empate. Pelo menos o que eu vi e o que eu acompanhei. O jogo era empate. Era no 0x0. Aí o juizão vai num lance, tudo bem, que foi um lance infantil, juvenil, todo mundo falou e vai comentar sobre isso. Mas por que não fecha a casinha, Sim, vamos pra 0x0, mas aí abriu. E aí vai pro próximo jogo? Aí um jogador Se fosse jogo de 180 minutos. Um jogador a menos, o Bosa optou por mais um cara no meio de campo, acabou ficando aberta a defesa. Tirou o Mas eu ainda, eu vou bater nessa tese até o final. A juizada vem aqui e opera os times brasileiros. E ontem eu senti o São Paulo lesado pela arbitragem, porque o couro comeu. Teve lance duro, chegada. Então o São Paulo não perdeu, quem ganhou foi o juiz. Porque se o zagueiro dá um tapa no Caleri ou dá um tapa em alguém, ele não ia expulsar. Ele não ia expulsar. Mas os 90 minutos, então, quem ganhou foi o juiz, foi o Atlético Nacional. Pra mim, o juiz operou o São Paulo. Eu cheguei a essa conclusão, porque era um 0x0, o São Paulo ainda ia brigar lá. Pra você, Maravilha. Olha, não há nenhuma dúvida que o São Paulo foi operado ontem. Tô nessa aqui. Aí. Então, o São Paulo... Aqui na 3 agora. Então, o São Paulo foi operado. O Ronaldo tem razão, lembra? O Corinthians e Boca? O Corinthians foi operado no Pacaembu. Meteram a mão no time do Corinthians. Não, mas foi aquela vez. Então quer dizer que o Atlético Nacional ganhou o jogo porque o árbitro ajudou o Atlético Nacional? Foi isso, então? Não, pra mim ele ajudou. Não foi incompetência dos jogadores que não fizeram gol, o Caleri que foi bem marcado, do Michael que foi expulso, não foi incompetência dos colombianos, então? Foi o árbitro que roubou, então? Não, eu tava só começando a falar primeiro item. Então termina, fica o programa inteiro, as 2 horas é sua pra você fazer o programa. O primeiro item foi o árbitro que prejudicou, fica as 2 horas fazendo o programa. Meteu a mão no time do São Paulo. Isso não há nenhuma dúvida, eu tô com o Ronaldo, o jogo estava caminhando para um 0x0. 0x0, a decisão era para lá. Agora, não é que o São Paulo... Mas se estava caminhando para um 0x0, por que não continuou o 0x0? Porque perdeu o quarto zagueiro... Mas o que tem a ver a expulsão? Mas se o cara foi expulso juvenil, como o Ronaldo falou, incompetência de quem foi expulso. O Atlético Nacional e os colombianos não tem nada a ver com isso. Até porque é o melhor time da competição. Bom, mas que seja isso tudo. Não, que seja não, na minha opinião é isso. Na minha é igual aos outros. O Mena é um jogador nanico,
que estava mal de lateral esquerdo, foi para a quarta zaga. Mas o que o Atlético Nacional teve com isso? Mas eu quero chegar lá. Ah, tá. Então, ele de quarto zagueiro foi ridículo, medíocre, afundou o São Paulo com o quarto zagueiro. Nanico, ele não ganhou uma bola dentro da área. Então, o São Paulo falhou, porque não é só ele, falhou o Balsa também. O Balsa tirou o Schmidt, que era o melhor jogador do time do São Paulo ontem. Então você está sendo controverso, porque você disse que a arbitragem que fez com que o São Paulo perdesse, agora você vai meter o pau nos jogadores? Não estou metendo o pau no jogador. Como não? Você está chamando o cara de Mas primeiro detalhe é arbitragem. Atrapalhou o time do São Paulo. Isso é nítido. São Paulo foi garfado ontem no Morumbi. Aquilo não era lance para expulsão. Em qualquer outro lugar. Se fosse lá no Bomboneira, o Sacudeira, o não sei o quê... Pode tomar pé do ouvido, pode tomar chute, não dá nada. Eles não dão nada. Não dão nada. Habla assim, onde está você? Onde está você que não mirei? Então não daria nada. Lá não daria nada. Deram aqui, aí o São Paulo tomou os gols porque faltou um jogador. Faltou o Michael. Não é que ele vai de vilão, herói a vilão. Agora, depois disso, bateu o desespero no time do São Paulo. O São Paulo tinha que se arrumar. Aí o Balsa não colocou um zagueiro, preferiu colocar mais volante para tentar ajudar. Aí o São Paulo não dá, cara, 10 contra 10. E teve um lance do gol aí do Nacional, só para ter uma ideia, talvez ninguém tenha notado. A gente não tem os gols. Não, eu sei, mas só para falar, o gol do Nacional... Não, só para te avisar, a gente tem, mas a gente não pode mostrar, só para te avisar. Tá bom, eu sei, mas tem um lance no gol do Nacional, acho que o segundo gol, 10 jogadores do Nacional participaram antes que o gol fosse feito. Toca ali, goleiro sai jogando, Ronaldo dá para Desceu dá para Dario dá para Veloso dá para Neto. 10 jogadores participaram. Veloso não dá para mim, não. Entendeu? Aí você vê que o time deles é um time certinho. Mas ontem o São Paulo não iria perder o jogo. O São Paulo foi roubado, garfado. Eu também não iria perder. Tá bom, Veloso. Eu sou contrário à opinião do Ronaldo e do Maravilha. E que assim tem que ser um debate. O que eu penso é o seguinte, o Atlético Nacional é o melhor time da Libertadores. O Atlético Nacional ganhou de 2-0. O Maico foi expulso. Melhor campanha da primeira fase. Disparado. Tanto é que, quando teve a parada, muitos jogadores do Atlético Nacional foram vendidos. E aí se colocou para a imprensa brasileira que foi bom para o São Paulo, que o São Paulo... E tem mais. O São Paulo deixou de jogar o brasileiro para esse jogo do dia 6. Perdeu o Paulo Henrique Ganso machucado. E peraí, aí tem 60 mil pessoas e não consegue jogar e não consegue fazer uma ótima partida. O São Paulo fez uma ótima partida? Não. Agora, a opinião do Ronaldo tem que ser respeitada, do Maravilha tem que ser respeitada, mas quem tem que ser elogiado é o time da Colômbia, é os jogadores da Colômbia, que arrebentaram, que por sinal... O futebol brasileiro está abaixo do futebol da Colômbia, abaixo do futebol do Equador, abaixo do futebol chileno. E do Uruguai também, diga-se de passagem. Fora da Argentina, quase abaixo do País de Gales, se tivesse empatado o jogo. Então, o que o São Paulo fez logisticamente foi correto, Veloso? E o que você pode falar do jogo? Olha, falando do jogo, eu acho que não foi o árbitro, não. Eu não tenho essa opinião do árbitro. Eu acho que o árbitro expulsou... Porque quem deu margem para ser expulso foi o Maicon, uma atitude que ele teve ali, que ele já é experiente, é o capitão do time, não teria que ser expulso. Acho que provavelmente o jogo até iria para o empate se o Maicon estivesse em campo. Mas não dá para saber isso no futebol. Eu sou contra isso, sabe? Desculpa, perdão. Eu sou contra no futebol, não dá para usar essa palavra. Se. Você pode usar no vôlei, no basquete, no tênis, né? Com todo respeito, no hipismo, no tiro ao alvo, na flechada, mas no futebol não tem si. É igual quando perdi um jogo, você, Dario, Maravilha, o Ronaldo, perdeu o jogo, você perdeu o bicho, você nunca mais recupera aquele bicho. Não tem si. Se o Maicon foi expulso, então, gente, vem cá. Os caras não podem fazer gol. Era isso que eu ia dizer. Pera um pouco, ele poderia ter colocado o Lugano. Isso! Pra que ele tá lá? Por que ele foi contratado? Primeiro, começou com o Wesley, que para substituir o Kelvin, não tem velocidade. O São Paulo ontem deu 2 chutes no gol, com o Thiago Mendes e com o Michel Bastos. É muito pouco para um time que precisava ganhar em casa. Não teve criatividade. O Balsa não conseguiu armar um time ofensivamente. Desculpa, Veloso, gastou 22 milhões mesmo com o Maicon, é isso? É verdade? 22 milhões mais 50% 6 milhões de euros, né? 24. Meu Deus do céu, porque... E do Inácio, 50% de cada jogador. Que é isso? 22 milhões? O cara ganhou na Mega Sena, velho. Pois é, então o time não colocou o time ofensivamente, o time não criou nada.
E quando foi expulso... Mas você acha que o que Michael... deveria fazer em relação a isso que você está comentando? Não criou nada porque não colocou um time que tem ontem, a gente discutiu que ia colocar 3 zagueiros, 3 volantes. E colocou. Que colocou. E isso deu resultado ou não? Ele conseguiu um time até defensivamente estável, só que não chegava. O São Paulo precisava ganhar ontem. E quando foi expulso o Maicon, ele deveria colocar o Lugano pelo menos para acertar o setor defensivo. O que ele fez? Michel Bastos para a lateral esquerda e o Mena para dentro. Ele desmontou o sistema defensivo do São Paulo e aí o time do Atlético Nacional ganhou o jogo. Que é rápido, que toca bem a bola, que não é rapaz. Envolveu completamente o São Paulo e ganhou o jogo. Agora, a expulsão do Maicon foi justa. Dario, o que você pensa em termos táticos e se você também pensa como Ronaldo, como Maravilha, em termos de arbitragem, que se isso foi predominante, olha só a palavra que eu usei, predominante, olha só. Tô aprendendo, velho, português, velho, tô tendo aula com a Luísa, um beijo, filha, eu te amo. Você acha que foi predominante a expulsão em relação, ou nos 90 minutos o São Paulo poderia, um empate seria legal? Não, a expulsão foi determinante para perder o jogo. Certo. Agora, que não estava jogando bem o São Paulo, o time do Nacional era superior, em toque de bola, era superior na experiência, já eles têm muito bem fisicamente, até se dá para ver que eles chegavam antes que os jogadores Corre pra caramba. Correm muito bem. Ia ser um jogo muito difícil, já ia ser difícil. Do momento que foi um jogador expulso, foi determinante a derrota. E a substituição foi feita ou não? Você faria essa? O problema é que o Bausa põe um atacante, o Allan Kardec, e depois tem um jogador zagueiro expulso. Ele tem que colocar o Lugano, aí troca o Lugano, tira quem? O Allan Kardec, que colocou há pouco tempo. Tira o Caleri, vai tirar quem? Aí ele falou, pô, se eu tirar um jogador e nós perdemos o jogo de na frente, eu vou falar que sou medroso, que sou ruim. Eu sei, mas você não tem que pensar no próximo jogo. Sim, mas ele ficou com medo de errar feio. E aconteceu igual. Mas aí aconteceu porque a qualidade dos jogadores do Nacional é muito boa. E aí, com 10 jogadores em campo, envolveu totalmente o São Paulo. E você, Ronaldo, em termos táticos, o que você viu desse jogo? Eu não acho que deveria entrar o Lugano. No jogo que estava ontem, toque de bola que o time estava envolvendo, mais do Atlético. Você achou que o São Paulo jogou muito? Ele seria expulso, que ele ia começar a bater. Ontem o jogo não era pro Lugano. Eu acho que ele agiu certo, tentou fechar. É que o São Paulo não se agrupou na medida que perdeu o jogador. Porque geralmente quando você perde o jogo, ele está fecha a casinha, pô. Fecha a casa. Você recua e fecha. Agora, se coloca o Lugano numa daquela ontem, naquele toque rápido dos caras, que eles estavam tocando a bola. O Lugano ia bater e ia ser expulso também. O jogador colombiano, nenhum time, nenhum país do mundo toca tão bem a bola. Então, como o jogador era jogo pro Lugano. O Lugano é lento. Mas aí não era lateral esquerdo passar de zagueiro. Improvisar no jogo dele. Mas não era chama mais o Hudson pra zaga, encosta mais então, aí que tá. Fechar o setor. Exatamente. Ele fez, ou seja, a situação foi errada. O Mena, com aquele, como falou, baixo, tá? Não pode ir de zagueiro. Tem que ser. O Lugano, o volante, não. O volante vai e aí vem o meia que ajuda isso, e faz o volante. Então, aí mas eu acho que ele pensou certo, não colocar um cara lento na defesa. E por que não ganhou? Só porque da expulsão? Você nunca ganhou com 10 jogadores em campo? É isso que eu queria tentar mostrar, o que eu vi, mais ou menos, que eu entendi. Porque a cera foi exacerbada pelo time dos caras. Foi demais. Não fala de cera, você. Foi demais. O deles foi expulso no mesmo campeonato. Vou falar pra você, você caía assim, você ficava 2 dias assim, ó. Isso, aí eu ficava. Mas é verdade. E chamava o médico. Você ficava 2 dias, cara. Aí você vai falar de cera pra mim? Aí o Joaquim chegava, onde é que dói? Eu falava, dói daqui. Dá licença, dói que cera. Então, mas assistindo o jogo friamente e ouvindo também os comentários pelo rádio, porque eu costumo ver na televisão e rádio, que fica ali, ó. Bom. Eu fico ali, eu gosto disso. Analisando, eu vi que o São Paulo foi prejudicado pela arbitragem, na chegada, o juiz em cima, matando a jogada, segurando, o goleiro fazendo cera e ninguém fazendo nada. Você tem toda a razão em relação a isso, porque nós já disputamos Libertadores. Nós passamos por isso. Eu já disputei 7 Libertadores. Agora, se os jogadores do São Paulo não sabem disso, eles não deveriam, então, deixar o Campeonato Brasileiro de lado. Ó, já que nós vamos ser roubados, então vamos tentar, pelo menos, ficar bem no Campeonato Brasileiro. Eles não fizeram nada. O Caleri apanhou. Mas quantas vezes nós apanhamos na Libertadores? Sim, mas tem tapa na cara. Mas eu tô dizendo o seguinte, quando é lá na casa dos caras, não dão nada. Nada. O lance por isso que eu vou falar do Maio. Eu não tô protegendo o Maio. O Corinthians vai jogar contra o Boca, os caras bateram no Hermes, mordeu o Hermes, foi lá, mordeu o braço do cara. E aí? Então, quando é lá... Tem que ter jogador para Libertadores, meu irmão. Sim, mas ontem o São Paulo, pra mim, foi prejudicado por isso. O jogo era pra 0-0.
Mas não o foi. momento que tava. O São Paulo não estava bem na partida, o São Paulo não encaixou, o ataque não funcionou, mas o São Paulo estava no 0-0 Eu sei, mas se o ataque não funcionou, então a gente tem que dar moral pro futebol colombiano. Tinha que combinar, veio... só saiu um pouco, Então a gente tem que combinar com o futebol colombiano, com a Internacional. Olha, gente, hoje é 0-0. Hoje é 0-0 Só saiu os gols porque os caras, o juiz tirou uma peça principal, porque o Michael estava fazendo a cobertura muito bem. Ele é o Danilo Pereira hoje do São Paulo. Tava bem. Não é o Danilo Pereira. O problema foi que o Michael já sabia disso aí. E eu defendi que o Michael tinha que ser comprado mesmo e demorou força para ele. Só que ontem, ele, sabendo que o juiz pode ser são mais juvenil. severo, na frente do juiz, ali, dá um tapa e empurrar o cara. Se ele deu um tapa e empurrou o cara, desculpa. Na cara, na cabeça. Na cabeça. Você empurra o cara, mesmo tudo se bem. For, mas você não pode dar na cabeça do cara. Mas não foi aquele tapa, Danilo. Foi então aquele... fala, o que tem que ser? Na frente do juiz, foi um tapa. Na frente do juiz? Foi um rápido afago, assim. Não foi aquele tapa, foi um peteleco. Agora, outra um coisa. peteleco. Quem provocou aquela situação? O jogador deles, não é isso? Ele pegou a bola. Mas eles fazem isso sempre. Tomou amarelo. Mas isso é normal. Sei. Então não é normal você dar um pra tapa eles. na frente do juiz. Era amarelo pros dois. Isso não é normal. Pode falar, Então, fala, Malapira, não fica bravo quando a gente fala, porque todo mundo tem direito de falar aqui. Pode falar. O certo é o seguinte, o Ronaldo tá brilhante. Muito obrigado. Tem que ser assim. Tem que dar cartão? Tem. Pra quê? Pro jogador deles e pro jogador de São Paulo. Amarelou e tá de bom tamanho. Quem tava com a bola não era o Michael. Quem tava com a bola era o jogador do Nacional. Ele que estava segurando a bola, pegou a bola, pôs a bola por trás. Um monte de cera. Um monte de cera e não deu nada. Olha, o juizão... foi por isso, então. Mas 60 claro, mil né? pessoas... Era 0-0, né? 60 mil pessoas. 0-0 esse jogo. Né? Estádio no Morumbi lotado. Tudo isso, jogando contra o Atlético Nacional, fizeram uma logística para que eles ficassem descansados, né? E não jogaram o Campeonato Brasileiro, perderam vários jogos do Campeonato Brasileiro, se prepararam para isso aí, e o árbitro, porque os caras fizeram cera, aí o São Paulo perdeu por causa disso. Mas não é só cera. Você está se esquecendo, não é só cera. Quando o Michael que mais foi expulso, quanto estava o jogo? 0-0. 0-0. Mas ele mereceu ser expulso. Mas não mereceu ser expulso. Pra você. Eu acho. Pra você. Eu não sei, 190 milhões aí. Então vamos lá. Quem acha que o Michael mereceu ser expulso, por favor, arroba os donos da bola. Vamos lá. Você mereceu. 6-3. Eu não concordo. Ele não mereceu e o São Paulo, se não tivesse sido expulso o Michael. Eles colocaram... O que você fala pra gente aqui, você... O que ele fala pra nós? Não tem si. Que si não existe. Não existe. Tá tudo bonito, é tudo feliz. Muda o discurso. Seja mais direto. Assim. Então, pra gente sair nem na si frente. pra lá, Vamos nem si pra cá. Então, se a permanência do Michael no jogo, o que seria o exato, o que seria o verdadeiro... O correto amarelo. O correto amarelo, porque o São Paulo foi garfado. O São Paulo foi roubado ontem à noite. Quando eles colocaram o Mena, que é um nanico de quarto zagueiro... Não, mas não tem problema a pessoa ele é um ser jogador baixo pequeno. ou não. Ô, Neto, os caras têm um cara alto. Você não pode... O Mena estava péssimo. Se ele é baixo ou não tem problema. A condição mas eu não estou falando... Não, para jogar naquele setor... O cara é nanico. Pode ser... O Romário era nanico e foi o Romário. Não, mas para jogar naquele setor, no zagueiro... Não pode ser pequeno, não pode ser baixo. Roberto Dias foi o melhor zagueiro do mundo. Não, mas ontem, naquele momento, Neto, não poderia estar lá dentro, é isso, Mas quem que colocou? Foi eu? Foi minha mãe? Então, mas foi aí, você? então, mas aí com quem que foi? Errou. Foi você que colocou? Então, o Balso errou. Não, eu não sou pago para colocar o jogador, eu sou pago para comentar. Quem errou foi o treinador. Pera aí, Veloso, são duas coisas. Catraca de canhão é uma coisa. É exatamente isso. Isso. O árbitro. Não perderam. Vocês vão perder. Esse argumento é fraco. Esse argumento é muito fraco. Dá um argumento mais. Catraca. O argumento é o seguinte. Maicon, que também não é o supra-sumo. Não, é sim, 22 milhões é. Não, porque... Jogou Michael Dario, Michael Oscar. Então, mas o São Paulo comprou o Maicon, porque achou que com o Maicon, nesses dois jogos, o São Paulo iria avançar para a final. São Paulo avançou. Mas ele foi expulso. Sei. Você falou que ele perdeu porque ele foi expulso. Ué, você falou que ele perdeu porque ele foi expulso. Veloso, se você for comprar uma dúzia de laranja... Não, a gente tá falando de futebol. 12, não pode ter 11. Não, então o São Paulo perdeu um jogador. E perdeu o seu por causa disso. Voltou a ser bom. Perdeu o seu capitão. E por isso o São Paulo tomou os 2 gols. Tá bom. Você acredita nisso ou não? Eu não acredito em nada disso. Eu não acredito, não. A expulsão dele foi correta. A expulsão, pra mim, foi correta. Se for um tapão, se for um peteleco, na frente do juiz, ainda mais...
time brasileiro, que os caras querem tirar, você nessa hora que você tem que ser malandro esperto. Juiz argentino, o que você tem que fazer? Fica na sua, né? Você como capitão, 22 milhões, não dá uma... Não pode perder a cabeça no momento disso. Eu já perdi a cabeça, já fui expulso várias vezes. Eu não jogo mais bola. O jogo estava empatado. Estava empatado, eu não jogo mais bola. O Maicon reconhece que ele deu motivo pro árbitro. Aí ele deixou a critério do árbitro expulsar ou não, porque ele deu o tapa no atacante, no Borja. Então ele deu o motivo pro árbitro. Então ele reconhece e se desculpou. Minha opinião, como foi o tapa na frente do árbitro, corretamente expulso. Agora, por que o São Paulo perdeu? Por vários fatores. O Baldo escalou um time que não era ofensivo, não conseguiu chegar ao gol do adversário. Quando o Maicon foi expulso, ele não mexeu no time, ele teria que ter colocado um outro zagueiro, não tem que improvisar contra um time que tem qualidade no toque de bola. E tem uma outra coisa, só para... Eu sempre acreditei nisso na Libertadores, na Copa do Brasil. Não é 90 minutos. São 180 minutos. Então, se você tem um jogador expulso, se você empata 0-0, você ainda tem chance de ganhar de 1-0 ou empatar 0-0 e ir para os pênaltis. Sim. O que você não pode... 1-1 se classificar. O que você não... 1-1 classificava. O que você não pode é fazer uma melancia, uma salada de fruta lá porque um jogador foi expulso e aí tomar 2 gols. Sim. E aí você agora tem que fazer 3 e não tomar nenhum. Porque se tomar 1 e que já perdeu, que eu aqui já disse que o Atlético Nacional vai ser o campeão e que passava de São Paulo... que é uma opinião minha como comentarista, fecha a casinha, vamos ficar 0-0. Se a gente conseguir ganhar de 1-0 no contra-ataque com a torcida, tá legal, não. O que eles fizeram? Tudo errado. E isso que o Ronaldo disse, que esse jogo não era pro Lugano. Então, o que ele estava fazendo no banco? O zagueiro vai pro banco numa emergência. Se você perde um zagueiro, se ele se machuca, você põe outro zagueiro. Se foi expulso o zagueiro, você não põe o zagueiro, o que ele estava fazendo lá? Não é. Vai lá. Decorativo. Vai lá onde estava o Dario. Mas aí a leitura, então, aí a leitura do jogo. Ele tem que entrar. Você leva um zagueiro, tudo bem, mas você pega um ataque rápido, você vai colocar um cara lento, então ele você tá chamando os caras pra cima. Ou a expulsão do Lugano. Mas se você fosse se você tivesse lá, você preferia o Lugano ou o Mena como zagueiro? Naquele momento, até o próprio Hudson. Seria melhor. Seria mais correto. O Hudson recuando um pouco mais e encostando até porque quando você joga com 3 volantes, um volante faz o zagueiro. Exatamente. Aí sim, esse movimento, essa volta do São Paulo, fechar a casinha, ela não foi correta. Mas agora eu não colocaria o Lugano, de jeito nenhum. Então tá bom, deixa eu mandar um abraço. No banco, não. Um abraço pro Joia, cabeleireiro. O cara chama Joia. Se é cabeleireiro, você imagina só se o cara é bom ou não. Grande Joia, um beijo pra você e muito obrigado de deixar 15 televisores ligados para dar audiência para os donos da bola, que por sinal os donos da bola daqui a pouco vai ficar até as 3 horas, depois entrega para quem, Cascão? Que eu perguntei para você no primeiro programa, para o Milton Neves ou para Larissa Hertal? Para o Milton Neves, o Pelé, que apresenta a rádio, televisão, tudo, Milton Neves daqui a pouco às 3 horas, depois o Theo José se preparando para o jogo Alemanha e França, toca o hino, toca a música da Eurocopa aí. Chutes no gol, com o Thiago Mendes e com o Michel Bastos. É muito pouco para um time que precisava ganhar em casa. Não teve criatividade. O Balsa não conseguiu armar um time ofensivamente. Desculpa, Veloso, gastou 22 milhões mesmo com o Maicon, é isso? É verdade? 22 milhões mais 50% 6 milhões de euros, né? 24. Meu Deus do céu, porque... E do Inácio. 50% de cada jogador. Que é isso? 22 milhões? O cara ganhou na Mega Sena, velho. Pois é, então o time não colocou o time ofensivamente, o time não criou nada. E quando foi expulso... Mas você acha que o que deveria fazer em relação a isso que você está comentando? Não criou nada porque não colocou um time que tem ontem, a gente discutiu que ia colocar 3 zagueiros, 3 volantes. E colocou. Que colocou. E isso deu resultado ou não? Ele conseguiu um time até defensivamente estável, só que não chegava. O São Paulo precisava ganhar ontem. E quando foi expulso o Maicon, ele deveria colocar o Lugano, pelo menos, para acertar o setor defensivo. O que ele fez? Michel Bastos para a lateral esquerda e o Mena para dentro. Ele desmontou o sistema defensivo do São Paulo e aí o time do Atlético Nacional ganhou o jogo. Que é rápido, que toca bem a bola, que não é rapaz. Envolveu completamente o São Paulo e ganhou o jogo. Agora, a expulsão do Maicon foi justa. Dario, o que você pensa em termos táticos e se você também pensa como Ronaldo, como Maravilha, em termos de arbitragem, que se isso foi predominante, olha só a palavra que eu usei, predominante, olha só. Tô aprendendo, velho, português, velho, tô tendo aula com a Luísa, um beijo, filho, eu te amo. Você acha que foi predominante a expulsão em relação, ou nos 90 minutos o São Paulo poderia, um empate seria legal? Não, a expulsão foi determinante para perder o jogo. Certo. Agora, que não estava jogando bem o São Paulo, o time do Nacional era superior, em toque de bola, era superior na experiência, já eles têm muito
muito bem fisicamente, até se dá para ver que eles chegavam antes que os jogadores. Corre pra caramba. Corre muito bem. Ia ser um jogo muito difícil, já ia ser difícil. Do momento que foi um jogador expulso, foi determinante a derrota. E o a substituição foi feita ou não? Você faria essa? O problema é que o Bausa põe um atacante, o Allan Kardec, e depois tem um jogador zagueiro expulso. Ele tem que colocar o Lugano, aí troca o Lugano, tira quem? O Allan Kardec, que colocou há pouco tempo. Tira o Caleri, vai tirar quem? Aí ele falou, pô, se eu tirar um jogador e nós perdemos o jogo de na frente, eu vou falar que sou medroso, que sou ruim. Eu sei, mas você não tem que pensar no próximo jogo. Sim, mas ele ficou com medo de errar feio. E aconteceu igual. Mas aí aconteceu porque a qualidade dos jogadores do Nacional é muito boa. E aí, com 10 jogadores em campo, envolveu totalmente o São Paulo. E você, Ronaldo, em termos táticos, o que você viu desse jogo? Eu não acho que deveria entrar o Lugano. No jogo que estava ontem, o toque de bola que o time estava envolvendo, mais do Atlético. Você achou que o São Paulo jogou muito? Ele seria expulso, que ele ia começar a bater. Ontem o jogo não era pro Lugano. Eu acho que ele agiu certo, tentou fechar. É que o São Paulo não se agrupou na medida que perdeu o jogador. Porque geralmente quando você perde o jogo, ele está fecha a casinha, pô. Fecha a casa. Você recua e fecha. Agora, se coloca o Lugano numa daquela ontem, naquele toque rápido dos caras, porque eles estavam tocando a bola. O Lugano ia bater e ser expulso também. Mas o jogador colombiano, nenhum país do mundo toca tão bem a bola como o jogador não é na jogo com o Lugano. O Lugano é lento. Mas aí não era lateral esquerdo passar de zagueiro. Improvisar no jogo dele. Chama mais o Hudson pra zaga, encosta mais um. Aí que tá. Fechar o setor. Exatamente. Ele fez, ou seja, a situação foi errada. O Mena, com aquele, como falou, baixo, tá? Não pode ir de zagueiro. Tem que ser o Lugano, o volante, não, o volante. O volante vai e aí vem o meia que ajuda e faz o volante. Então, aí mas eu acho que ele pensou certo, não colocar um cara lento na defesa. E por que não ganhou? Só porque da expulsão? Você nunca ganhou com 10 jogadores em campo? É isso que eu queria tentar mostrar o que eu vi, mais ou menos, que eu entendi. Porque a cera foi exacerbada pelo time dos caras. Foi demais. Não fala de cera, você. Foi demais. O Denis foi expulso no mesmo campeonato. Vou falar pra você caía assim, você ficava 2 dias assim, ó. Isso, aí eu ficava. Mas é verdade. E chamava o Você ficava 2 dias, cara. Aí você vai falar de cera pra mim? Aí o Joaquim chegava, onde é que dói? Eu falava, dói daqui. Dá licença, dói daqui cera. Então, mas assistindo o jogo friamente e ouvindo também os comentários pelo rádio, porque eu costumo ver na televisão e rádio, que fica ali, ó. Eu fico ali, eu gosto disso. Analisando, eu vi que o São Paulo foi prejudicado pela arbitragem, na chegada, o juiz em cima, matando a jogada, segurando, o goleiro fazendo cera e ninguém fazendo nada. Você tem toda a razão em relação a isso, porque nós já disputamos Libertadores. Nós passamos por isso. Eu já disputei 7 Libertadores. Agora, se os jogadores do São Paulo não sabem disso, eles não deveriam, então, deixar o Campeonato Brasileiro de lado. Já que nós vamos ser roubados, então vamos tentar, pelo menos, ficar bem no Campeonato Brasileiro. Você estava caminhando por um 0x0, por que não continuou o 0x0? Porque perdeu o quarto zagueiro. Mas o que tem a ver a expulsão? Mas se o cara foi expulso juvenil, como o Ronaldo falou, incompetência de quem foi expulso. O Atlético Nacional e os colombianos não tem nada a ver com isso. Até porque é o melhor time da competição. Bom, mas que seja isso tudo. Não, que seja não. Na minha opinião, é isso. Na minha, é igual aos outros. O Mena é um jogador nanico, que estava mal de lateral esquerdo, foi para quarta zaga. Mas o que o Atlético Nacional tem a ver com isso? Mas eu quero chegar lá. Tá. Então, ele de quarto zagueiro foi ridículo, medíocre, afundou o São Paulo com o quarto zagueiro. Nanico, ele não ganhou uma bola dentro da área. Então, o São Paulo falhou, porque não é só ele, falhou o Balsa também. O Balsa tirou o Schmidt, que era o melhor jogador do time do São Paulo. Mas então você está sendo controverso, porque você disse que a arbitragem que fez com que o São Paulo perdesse, agora você vai meter o pau nos jogadores? Não estou metendo o pau nos jogadores. Como não? Você está chamando o cara de nanico? Mas primeiro detalhe é arbitragem. Atrapalhou o time do São Paulo. Isso é nítido. São Paulo foi garfado ontem no Morumbi. Aquilo não era lance para expulsão. Em qualquer outro lugar. Se fosse lá no Bomboneira, o Sacudeira, o não sei o quê... Pode tomar pé do ouvido, pode tomar chuva, não dá nada. Eles não dão nada. Não dão nada. Habla assim, onde está você? Onde está você que não mirei? Então não daria nada. Lá não daria nada. Deram aqui, aí o São Paulo tomou os gols porque faltou um jogador. Faltou o Michael. Não é que ele vai de vilão, herói a vilão. Agora, depois disso, bateu o desespero no time do São Paulo. São Paulo tinha que se arrumar. Aí o Balsa não colocou um zagueiro, preferiu
colocar mais volante para tentar ajudar. Aí o São Paulo não dá, cara, 10 contra 10. E teve um lance do gol aí do Nacional, só para ter uma ideia, talvez ninguém tenha a gente não tem os gols. Não, eu sei, mas só para falar, o gol do Nacional... Não, só para te avisar, a gente tem, mas a gente não pode mostrar, só para te avisar. Tá bom, eu sei, mas tem um lance no gol do Nacional, acho que o segundo gol, 10 jogadores do Nacional participaram antes que o gol fosse feito. Toca ali, goleiro sai jogando, Ronaldo dá para Desceu dá para Dario dá para Veloso dá para Neto. 10 jogadores participaram Veloso não no dá gol. Para mim, não. Entendeu? Aí você vê que o time deles é um time certinho. Mas ontem o São Paulo não iria, ontem perdeu o jogo. O São Paulo foi roubado, garfado. Não iria perder. Tá bom, Veloso, eu sou contrário à opinião do Ronaldo e do Maravilha. E que assim tem que ser um debate. O que eu penso é o seguinte, o Atlético Nacional é o melhor time da Libertadores. O Atlético Nacional ganhou de 2-0. O Maico foi expulso. Melhor campanha da primeira fase. Disparado. Tanto é que, quando teve a parada, muitos jogadores do Atlético Nacional foram vendidos. E aí se colocou para a imprensa brasileira que foi bom para o São Paulo, que o São Paulo... E tem mais. O São Paulo deixou de jogar o Brasileiro para esse jogo do dia 6. Perdeu o Paulo Henrique Ganso machucado. E peraí, aí tem 60 mil pessoas e não consegue jogar e não consegue fazer uma ótima partida. O São Paulo fez uma ótima partida? Não. Agora, a opinião do Ronaldo tem que ser respeitada, do Maravilha tem que ser respeitada, mas quem tem que ser elogiado é o time da Colômbia, é os jogadores da Colômbia, que arrebentaram, que por sinal... O futebol brasileiro está abaixo do futebol da Colômbia, abaixo do futebol do Equador, abaixo do futebol chileno. E do Uruguai também, diga-se de passagem. Fora do Argentina, quase abaixo do país de Gales, se tivesse empatado o jogo. Então, o que o São Paulo fez logisticamente foi correto, Veloso? E o que você pode falar do jogo? Olha, falando do jogo, eu acho que não foi o árbitro, não. Eu não tenho essa opinião do árbitro. Acho que o árbitro expulsou... Porque quem deu margem para ser expulso foi o Maico, numa atitude que ele teve ali, que ele já é experiente, é o capitão do time, não teria que ser expulso. Acho que provavelmente o jogo até iria para o empate se o Maico estivesse em campo. Mas não dá para saber isso no futebol, entendeu? Eu sou contra isso, sabe? Desculpa, perdão. Eu sou contra no futebol, não dá para usar essa palavra. Se. Você pode usar no vôlei, no basquete, no tênis, né? Com todo respeito, no hipismo, no tiro ao alvo, na flechada, mas no futebol não tem si. É igual quando perdi um jogo, você, Dario, Maravilha, o Ronaldo, perdeu o jogo, você perdeu o bicho, você nunca mais recupera aquele bicho. Não tem si. Se o Maico foi expulso, então, gente, vem cá. Os caras não podem fazer gol. Era isso que eu ia dizer. Pera um pouco, ele poderia ter colocado o Lugano. Isso! Pra que ele tá lá? Por que ele foi contratado? Primeiro, começou com o Wesley, que para substituir o Kelvin, não tem velocidade. O São Paulo ontem deu 2 O Caleri apanhou. O Caleri apanhou. Mas quantas vezes nós apanhamos na Libertadores? Sim, mas dava tapa na cara. Mas eu tô dizendo o seguinte, quando é lá na casa dos caras, não dão nada. Nada. O lance por isso que eu vou falar do Maio, eu não tô protegendo o Maio. O Corinthians vai jogar contra o Boca, os caras bateram no Hermes, mordeu o Hermes, foi lá, mordeu o braço do cara. E aí? Então... Quando é lá... Tem que ter jogador para Libertadores, meu irmão. Sim, mas ontem o São Paulo, para mim, foi prejudicado por isso. O jogo era para 0-0. Mas não foi. Que tava. O São Paulo não estava bem na partida, o São Paulo não encaixou, o ataque não funcionou, mas o São Paulo estava no 0-0. Eu sei, mas se o ataque não funcionou, então a gente tem que dar moral pro futebol colombiano. Que veio... Então a gente tinha que combinar com o futebol colombiano, com a Internacional. Olha, gente, hoje é 0-0. Hoje é 0-0 o jogo. Só saiu os gols porque os caras, o juiz tirou uma peça principal, porque o Michael estava fazendo a cobertura muito bem. Ele é o Dario Pereira hoje do São Paulo. Tava bem. Não é o Dario Pereira. O problema foi que o Maico já sabia disso aí. E eu defendi que o Maico tinha que ser comprado mesmo e demorou força para ele. Só que ontem, ele, sabendo que o juiz são mais severo, na frente do juiz, ali, dá um tapa e empurrar o cara. Se ele deu um tapa e empurrou o cara, desculpa. Na cara, na cabeça. Na cabeça. Você empurra o cara, mesmo tudo bem. Mas você não pode dar na cabeça do cara. Mas não foi aquele tapa, Dario. Então fala. O que tem que ser? Na frente do juiz, foi um tapa. Na frente do juiz? Foi um rápido afago, assim. Não foi aquele tapa, foi um peteleco. Agora, outra coisa. Peteleco. Quem provocou aquela situação? O jogador deles, não é isso? Mas eles fazem isso sempre. Tomou amarelo. Mas isso é normal. Sei. Então não é normal você dar um tapa na frente do juiz. Era amarelo pros dois. Isso é normal.
Pode falar, Então, mas Maravilha, não fica bravo quando a gente fala, porque todo mundo tem direito de falar aqui. Pode falar. O certo é o seguinte, o Ronaldo tá brilhante. Muito obrigado. Tem que ser assim. Tem que dar cartão? Tem. Pra quem? Pro jogador deles e pro jogador de São Paulo. Amarelou e tá de bom tamanho. Quem tava com a bola não era o Maicon. Quem tava com a bola era o jogador do Nacional. Ele que estava segurando a bola, pegou a bola, pôs a bola por trás. Um monte de cera. Um monte de cera e não deu nada. Olha, o juizão... foi por isso, então. Mas 60 mil pessoas... Era 0-0, né? 60 mil pessoas. 0-0 esse jogo. Né, estádio no Morumbi lotado, tudo isso, jogando contra o Atlético Nacional, fizeram uma logística para que eles ficassem descansados, né? E não jogaram o Campeonato Brasileiro, perderam vários jogos do Campeonato Brasileiro, se prepararam para isso aí, e o árbitro, porque os caras fizeram cera, aí o São Paulo perdeu por causa disso. Mas não é só cera. Você está se esquecendo, não é só cera. Quando o Maicon foi expulso, quanto estava o jogo? 0-0. Mas ele mereceu ser expulso. Mas não mereceu ser expulso. Pra você. Eu acho. Pra você. Não sei, 190 milhões aí. Então vamos lá. Quem acha que o Maicon mereceu ser expulso, por favor, arroba os donos da bola. Vamos lá. Você mereceu. 6-3. Eu não concordo. Ele não mereceu e o São Paulo, se não tivesse sido expulso o Maicon. O que você fala pra gente aqui, você? O que ele fala pra nós? Não tem se. Que se não existe. Não existe. Tá tudo bonito, é tudo feliz. Muda o discurso. Seja mais direto. Então, pra gente nem se pra lá, nem se pra cá. Então, se a permanência do Maicon no jogo, o que seria o exato, o que seria o verdadeiro... O correto amarelo. O correto amarelo, porque o São Paulo foi garfado. O São Paulo foi roubado ontem à noite. Quando eles colocaram o Mena, que é um nanico de quarto zagueiro... Não, mas não tem problema a pessoa ser baixo ou não. Ô, Neto, os caras têm um cara alto. Você não pode... O Mena estava péssimo. Se ele é baixo ou não, não tem problema. A condição mas eu não estou falando... Não, para jogar naquele setor, o cara é nanico. Pode ser... O Romário era nanico e foi o Romário. Não, mas para jogar naquele setor, o zagueiro... Não pode ser pequeno, não pode ser baixo. Roberto Dias foi o melhor zagueiro do mundo. Não, mas ontem, naquele momento, Neto, não poderia estar lá dentro, é isso. Mas quem que colocou? Foi eu? Foi minha mãe? Então, mas aí com o quem que foi? Foi você que colocou? O Balso errou. Não, eu não sou pago para colocar o jogador, eu sou pago para comentar. Quem errou foi o treinador. Pera aí, Veloso, são duas coisas. Catraca de canhão é uma coisa... É exatamente isso. Isso. O árbitro... Vocês vão perder. Esse argumento é fraco. Esse argumento é muito fraco. Dá um argumento maior que catraca. O argumento é o seguinte, Maicon, que também não é o supra-sumo. Não, é sim, 22 milhões é. Jogou Maicon, Dario, Maicon, Oscar. Então, mas o São Paulo comprou o Maicon, porque achou que com o Maicon, nesses dois jogos, o São Paulo iria avançar para a final. São Paulo avançou. Mas ele foi expulso. Grande Alex, Alemanha e França, hoje, os donos da bola até as 3 horas da tarde, depois entrega... para Larissa Sertal, para o Milton Neves, me informa aí, por favor. 15h45 ao vivo, Alemanha e França, para ver quem vai enfrentar o Cristiano Ronaldo, a fera. Aí, ó, para quem acha que o Cristiano Ronaldo não joga nada, eu achava ontem que o país de Gales ia ganhar e deu Portugal. Toca a música da Euro aí. Vamos lá. Alemanha e França hoje, 15h45 ao vivo, aqui na Band. Muito obrigado pela audiência de ontem. Parabéns, Oliveira Andrade, a todo mundo que fez o jogo. Aí ao vivo em Marsella. Aí, ó, que estádio maravilhoso, igual no Pantanal, né? Arena Pantanal, né? Vocês estão vendo o que está acontecendo na Arena Pantanal, né? A vergonha que é de 2014. Fizeram lá na Arena Pantanal pra quê? Pra desenvolver, né? Pra mostrar. Mas não, mas fizeram pra roubar, cambada de ladrão, vagabundo, safado. Tudo ladrão. Tudo ladrão. Aí quando eu falo, desde 2006, e quando eu falava, melhor dizendo, em 2006, 2010, 2014, tá aí, ó. Maracanã, 500 milhões. Lugar de bandido é na cadeia. E quem fez lá a Arena Pantanal deveria estar engaiolado, preso. É só pegar as imagens aí, Cascão. Pega pra mim as imagens aí. Tem imagem aí no... Eu vi ontem. Pô, não tem nada pronto. Nós estamos em 2016. A Copa já foi em 2014. Nós temos Olimpíadas agora. Mostra o estádio de Marsella, por favor. Vê se... Olha lá, rapaz, acho que tem um gato lá. Deixa eu mais perto. Olha, rapaz do céu, olha lá. Ai, meu Deus do céu, rapaz. Olha lá como é que tá feio, rapaz. Olha como é que os caminhões não conseguem entrar pra fazer o jogo. Olha as ruas emburacadas. Acho que se chovia lá,
Vai pingar. Cambá de ladrão, vagabundo, safado, quem fez. E quem deixou fazer. Tá? Só pra começar o programa. Eu tô bravo hoje. Tô bravo, eu tô feliz da vida. E aí, Veloso, beleza? Boa tarde, tudo bem? Como é que tá? Tudo E Palmeiras sem Gabriel Guedes, Jesus, Roger Guedes. Thiago Mesmo Santos. assim é líder da competição e é candidato a ser campeão brasileiro. O Cuca tem algumas opções, mas é claro que quebra a cabeça, né? O ataque é a principal força do Palmeiras e o desfalque são 2 jogadores importantes. Ô Cascão, faz favor, tenta pegar a imagem aí pra mim. Eu queria essa imagem aí, fazendo favor. É a imagem da Arena Pantanal aí. E se der pra fechar a porta lá, que eu não tô aguentando escutar lá os telefones lá do pessoal da produção lá, fecha a porta lá. O Maicon. Maicon. Maicon do São Paulo. Os caras acham que é ídolo. Maicon. Maicon vai resolver o problema. Maiores jogadores do mundo. Obrigado, Dom Dario Pereira. Primeiramente, obrigado. Prazer estar aqui com vocês de novo. Prazer é meu, Dario. E ontem realmente, né, você falou, a expulsão foi determinante aí, porque o empate depois, passando certo momento, tem que ir para a pressão total para poder fazer o gol. E poderia acontecer, né? De repente 1-0 no finalzinho. Às vezes o jogo se ganha aos 46 do segundo tempo. E isso que poderia acontecer. Infelizmente, a expulsão foi determinante para mudar todo o jogo, ficar desarrumado aí a defesa e aí tomou 2 gols. E como você, Ronaldo Giovanelli, prepara a sua garganta, diz... Nossa, você tá bonito com essa roupa. Dobra o braço, dobra. É que... Não, você não vai falar. Dobra primeiro, coloca o VT que ele vai dobrar. Eu vou ajeitar. Vamos ajudar ele, Dobra aí, coloca aí. Vamos. Não, vou dobrar. É que não deu tempo, cheguei meio... Tá frio, né? Tá frio. Não, Vai é lá, que você tem que vai lá. dobrar. Ih, azedou, hein? A derrota pro Atlético Nacional deixa o tricolor a um passo do abismo na Libertadores. Un partido difícil contra un muy buen equipo que maneja muy bien la bola. A verdade é que o São Paulo chegou às semifinais aos trancos e barrancos. Apenas 50% de aproveitamento na primeira fase. O caminho até aqui foi complicado na maior parte do percurso. Maicon era o grande símbolo dessa garra que levou os São Paulinos a estarem entre os 4 melhores da América. Jogou até no gol contra o The Strongest lá na Bolívia. Comentei com os meninos assim que o Denis foi expulso. Eu falei, não, pode deixar que eu assumo. Eu já brinquei na infância, né, de goleiro. E com o tempo de bola também, que a gente tá ali sempre tirando bola de cabeça, com a mão ia ficar um pouco mais fácil, né? A diretoria percebeu a importância do zagueirão e desembolsou 22 milhões de reais para contratá-lo até 2020. Ainda cedeu parte do passe de 2 jogadores. Mas Maicon acabou expulso e está fora da decisão da vaga para a final. Isso mesmo, na hora que o tricolor mais precisa dele, o xerifão vai assistir a partida pela TV. O investimento que fizeram em mim não foi um investimento a curto prazo. Tenho 4 anos de contrato, pretendo cumprir esses 4 anos de contrato, quem sabe mais. Então quero deixar bem claro que o investimento que fizeram em mim não foi para Libertadores, foi para 4 anos. Então, eu tenho certeza que no futuro próximo aí, esse investimento que fizeram em mim vai ser recompensado. Paulo Henrique Ganso, a grande esperança de melhorar o futebol da equipe para o segundo jogo, está machucado. De quebra, pediu para ser vendido para o Sevilha da Espanha. Kelvin, peça importante no ataque, também está no departamento médico. Es lo que vamos a seguir diciendo entre nosotros y ellos mismos. Están hablando de intentar dar lo máximo para tratar de llegar a la final. Agora descansar para que a gente possa assim surpreender os lá. Mas agora trabalhar aí a equipe, do mesmo jeito que tomamos 2 aqui, podemos fazer 2 lá. Complicou, hein, amigos tricolores? Pelo visto, o sonho do tetracampeonato vai ficar para uma próxima oportunidade, hein? Ronaldo
Ronaldo Giovanelli, o senhor que assistiu o jogo 90 minutos, o que você pode falar do jogo? E o Maicon, que foi a maior contratação da história do São Paulo, foi o Maicon, zagueiro. Nada contra o menino, porque ele é só um bom zagueiro, não é nada mais que isso. Um bom zagueiro. O que você pode falar dessa... E se dá para reverter essa situação? Ciente que nós vamos, né, detalhar o que foi a partida, mas para mim ontem o São Paulo foi prejudicado pela arbitragem. Não só o São Paulo, eu venho falando aqui há muito tempo que sempre quando a juizada vem para cá, eles operam o time brasileiro. E ontem foi mais uma prova disso. Agora, se valeu a expulsão ou não, é uma outra história. O Denis teve uma passagem também nesse próprio campeonato, onde ele só mudou o lugar de bater a bola, voltou um pouco mais. Ontem o tal de Armani aqui, ele ficou com a bola na mão quase 20 minutos. Mas foi por isso que o São Paulo perdeu? Não, são essas coisinhas que acabam irritando, porque se o Maicon continua em campo, era um 0x0. E o 0x0 o São Paulo ia brigar ainda. O cara que mais faz cera no futebol foi você, quando jogava comigo no Corinthians. Sim, mas eu sabia fazer também. E fui expulso algumas vezes. Mas o que acontece... por isso que o São Paulo perdeu? Também, porque ontem o empate, o jogo estava indo para empate. Pelo menos o que eu vi e o que eu acompanhei. O jogo era empate. Era no 0x0. Aí o juizão vai num lance, tudo bem, que foi um lance infantil, juvenil, todo mundo falou, e vai comentar sobre isso. Mas por que não fecha a casinha, sim, vamos fazer mas 0x0, mas aí abriu. E aí vai pro próximo jogo? Aí um jogador Se a menos. jogo de 180 minutos. É, um jogador a menos, o Bosa optou por mais um cara no meio de campo, acabou ficando aberta a defesa. Tirou o Mas eu ainda, eu vou bater nessa tese até o final. A juizada vem aqui e opera os times brasileiros. E ontem eu senti o São Paulo lesado pela arbitragem, porque o couro comeu. Teve lance duro, chegada. Então o São Paulo não perdeu, quem ganhou foi o juiz. Porque se o zagueiro dá um tapa no Caleri ou dá um tapa em alguém, ele não ia expulsar. Ele não ia expulsar. Mas os 90 minutos, então quem ganhou foi o juiz, foi o Atlético Nacional. Pra mim o juiz operou o São Paulo. Eu cheguei a essa conclusão, porque era um 0x0, o São Paulo ainda ia brigar lá. Pra você, Maravilha. Olha, não há nenhuma dúvida que o São Paulo foi operado ontem. Tô nessa aqui. Aí. Então o São Paulo aqui na 3 agora. Então faz pouco tempo que você faz aqui. o São Paulo foi operado. O Ronaldo tem razão, lembra? O Corinthians e Boca? O Corinthians foi operado no Pacaembu. Meteram a mão no time do Corinthians. Não, mas foi aquela vez. Então quer dizer que o Atlético Nacional ganhou o jogo porque o árbitro ajudou o Atlético Nacional? Foi isso, então? Não, pra mim ele ajudou. Não foi incompetência dos jogadores que não fizeram gol, o Caleri que foi bem marcado, do Maicon que foi expulso, não foi incompetência dos colombianos, então? Não, foi o árbitro que roubou, então? Não, eu tava só começando a falar primeiro item. Então termina. Fica o programa inteiro. As 2 horas é sua pra você fazer o programa. O primeiro item foi o árbitro que prejudicou. Fica as 2 horas fazendo o programa. Meteu a mão no time do São Paulo. Isso não há nenhuma dúvida. Eu tô com o Ronaldo, o jogo estava caminhando para um 0x0. 0x0, a decisão era para lá. Agora, não é que só